Olá minha gente, olá meu povo, olá Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês pessoal, e eu quero falar sobre seja uma ponte na vida de alguém. Eu acredito muito que a razão, da gente existir como filho de Deus, no reino de Deus, é justamente essa, é você ser um canal, é você ser uma ponte, é você ser ser referência para outra pessoa, é você conduzir as pessoas, sabe, para o seu chamado, né? É conduzir as pessoas para um propósito, é levar as pessoas a entender o reino de Deus e também frutificar. E acredito que é o maior desafio que nós, líderes temos hoje, é justamente de colocar essa semente no coração das pessoas, e também procurar encontrar, pessoas que ali estão e que Deus chamou, Deus escolheu, os colocou ali, sabe, do nosso lado para justamente um propósito, e muitas vezes a gente passa desapercebido. Então é muito importante nós estarmos antenados, que é para nós realmente discernirmos o porquê que as pessoas estão chegando, porque cada um tem uma missão, cada um tem um chamado ali no corpo de Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Eu queria pedir para você se inscrever no canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se você fizesse isso, tá bom? Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Vamos aqui para a palavra. Atos 9:26 diz o seguinte: pregando, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aqui está falando justamente de Paulo, Paulo, ele chega ali em Jerusalém e ele fala da experiência, ele fala do encontro, que ele teve com Cristo. Mas os apóstolos, eles temiam Paulo, sabe? Porque Paulo, ele tinha sido um grande perseguidor, claro, da igreja. E eles não estavam confiando, não acharam segurança naquela conversão de Paulo, naquele entusiasmo de Paulo, Foi aí que entrou a ponte na vida de Paulo. E quem foi essa ponte? Essa ponte foi Barnabé, Barnabé, ele foi uma pessoa especial, digamos assim. Ele olhou com uma ótica diferente dos apóstolos, dos discípulos, Você observa que Barnabé ele não era o apóstolo, ele não tinha andado com Cristo, tinha se convertido, mas era um homem que tinha um sentimento, que tinha uma visão, e era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando ele vê Paulo, ele entende o propósito de Jesus na vida de Paulo, ele entendeu o chamado de Paulo, ele entendeu o porquê que Paulo estava querendo se envolver, se integrar àquela comissão ali. Paulo estava sendo movido pelo Espírito Santo. No entanto, os apóstolos, eles não estavam entendendo, o porquê, justamente por essa questão de impacto negativo que havia na vida de Paulo. Então, ser ponte na vida das pessoas é entender o seu chamado, é entender o propósito de Jesus na vida delas, é levá-las a viver a plenitude da vontade de Cristo na vida delas. E Barnabé, ele foi essa pessoa responsável, Porque Paulo dialoga com Barnabé e Barnabé vê e sente ali convicção de que Paulo realmente ele tinha tido um encontro com Cristo e que esse encontro era um encontro, que iria repercutir e haveria muitas coisas ali na vida de Paulo. Então, Barnabé, ele convence, os apóstolos ali, e ele é recebido. No entanto, Paulo é praticamente expulso daquele ciclo, E ele vai para, digamos assim, para outro país. Se não me engano, foi Antioquia, mas era a vontade de Deus, sabe? E o que acontece? Barnabé e Paulo foram os primeiros missionários ali.
naquela época, naquele tempo, não é? E Barnabé, ele tinha uma visão, porque quando ele implanta uma igreja, ele chama Paulo para ajudá-lo, não é? Para estar ao seu lado. E Paulo, ele foi se desenvolvendo, ele foi se aperfeiçoando, ele foi, não é? A sua entrega foi uma entrega extraordinária, foi uma entrega realmente excepcional, uma experiência real com Cristo, no sentido espiritual, né? Não foi só uma experiência emocional, mas foi uma experiência que repercutiu no seu espírito, no seu intelecto, também no seu emocional, mas que gerou algo extraordinário, né? Em relação ao reino de Deus dentro de Paulo. E Paulo, ele foi se desenvolvendo. Então, Barnabé deu a mão, digamos assim, vamos usar esse termo, a Paulo, né? E Paulo se tornou uma pessoa que, embora não tenha andado com Cristo esses 3 anos, ele se tornou apóstolo de Cristo, constituído pelo próprio Cristo e reconhecido pelo próprio Cristo, devido à sua entrega, que foi plena, que foi total, foi sem esmero, foi sem reserva. Ele deu tudo de si, não é, para o reino de Deus, sabe? E ele se destaca, ele cresce, se desenvolve, ele se aperfeiçoa e ele escreve, digamos assim, 90% dos evangelhos foi escrito por Paulo. Então, observe que Barnabé, ele teve um papel de suma importância na vida de Paulo. Então, Paulo sem Barnabé, talvez hoje nós não teríamos esse entendimento, não é? Não teríamos esse material escrito, não é? Que Paulo escreveu, né? Cerca de 14 epístolas, ou seja, 90% do Novo Testamento praticamente foi Paulo que escreveu. Então Barnabé, ele encaminhou, Barnabé foi uma ponte na vida de Paulo. E é isso que nós temos que ser, sabe? Nós temos que ser ponte na vida das pessoas, nós temos que fazer parte da história da vida das pessoas, nós temos que tomar tempo com as pessoas, investir nas pessoas e procurar descobrir os talentos, as vocações, os dons, não é? Aquilo que elas muitas vezes não percebem, não é? Nós estamos envolvidos com o reino de Deus e nós temos essa capacidade justamente entregue por Deus para a gente discernir e descobrir e conduzir aquela pessoa justamente para o crescimento do reino de Deus e para o seu crescimento espiritual como um todo e para que ela se desenvolva, frutifique e ela alcance o seu propósito e possa ser assim uma pessoa realizada justamente pelo fato de estar servindo, não é, de uma forma, digamos assim, plena naquele ambiente ali do reino de Deus. Em Atos 9, 27 a 30, você observa que Barnabé, ele toma Paulo consigo, não é? Entende? Embora os discípulos, os apóstolos ainda não estavam entendendo, ele não houve discriminação da parte dele. Ele pega Paulo e toma-o consigo, ou seja, ele viu em Paulo um potencial, né? Um potencial muito grande e ele, sabe, não foi como diz assim, não pensou como os demais, ele sabia o que estava fazendo, né? Ou seja, Barnabé era uma pessoa muito madura, era uma pessoa consciente, responsável e ele sabia o que estava fazendo. Quando você é um braço, você é uma mão, você é uma ponte na vida de uma pessoa, você está cumprindo o propósito do reino de Deus na sua vida, sabe? Eu sempre, por onde eu andei, por onde eu estive, né? E claro, ainda tem muita coisa para a gente viver, eu procuro sempre ser uma mão, ser uma ponte na vida de outra pessoa. Porque isso é muito gratificante, você vê as pessoas crescendo, você vê as pessoas se desenvolvendo, você vê as pessoas... Embora eu tenha, né, nascido no meio religioso, né, em que as pessoas, muitos não queriam ver você crescer, não queriam ver você se desenvolver, porque tem ambientes que você está, que as pessoas, elas estão bem com você, até
até certo ponto, até aquele momento em que você está no nível delas. Quando você passa daquele nível, você já é mal visto. E, infelizmente, existem lugares assim. Não é? Então, Cristo nos chamou e nos libertou para que nós possamos ser livres, para fazer, claro, a sua vontade. E cada um tem que procurar discernir o tempo, o modo e o propósito de Deus na sua vida, que é para que ele não seja prisioneiro e ele não seja escravo, né, do sistema, e ele possa manifestar o seu chamado de uma forma plena. Para que isso possa acontecer, ele tem que ter consciência de quem ele é, tem que ter consciência, direção da pessoa certa, de pessoas certas na sua vida, não é? E sendo impulsionado pelo Espírito Santo, com certeza você vai ter bom êxito em tudo que você for fazer, né? Então, seja um braço amigo, uma mão amiga, seja uma ponte na vida de alguém, sabe? Porque a palavra diz que aquilo que você planta, você vai colher, sabe? A semente que você lança hoje, com certeza você vai, lá na frente você vai colher essa semente, sabe? Então a palavra, ela é bem clara, que você foi chamado para dar frutos e frutos em abundância. Muitas vezes o ativismo, aquela questão religiosa, endurece o coração do ser humano e lhe impede de manifestar o reino de Deus dentro dele mesmo, sabe? E ele fica limitado muitas vezes. Aonde você estiver e você não tem a liberdade de manifestar aquilo que Deus colocou no seu coração, fique certo que esse ambiente não é um ambiente certo para você. Mas com certeza Deus vai direcionar e você vai ter bom êxito aonde você chegar, quando você se encontrar dentro do processo, dentro do propósito, dentro da vontade de Deus para, com certeza, caminhar. Então Paulo, ele foi feliz, e mais feliz ainda foi Barnabé, porque Barnabé foi uma pessoa que orientou, que deu direção, que discipulou, que enfim, podemos até dizer que formou em certo sentido. Paulo, ele já tinha uma grande bagagem, mas era necessário que ele tivesse um tutor, tivesse uma pessoa que realmente lhe conduzisse, né, e lhe desse direções também. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.